Boa noite, pessoal. Então, a Pri fez uma bela apresentação aí relacionada à questão da anatomia, da fisiologia e das consequências, né, de uma gravidez na adolescência em relação ao aspecto biológico e social. E agora nós vamos falar um pouquinho dos métodos contraceptivos, que são disponibilizados, a maioria pela rede básica de saúde, né, para a prevenção da gravidez e das infecções sexualmente transmissíveis. Pode passar. A gente tem vários tipos de métodos contraceptivos, né, que envolvem a questão hormonal, né? Tem os métodos de barreira, tem os métodos naturais e os métodos definitivos. Nós vamos estar abordando um pouquinho deles agora. Pode passar, Rosa. Quando a gente fala em hormonal ou progestativa, são substâncias que de alguma forma vão mexer com a questão hormonal do corpo para evitar a ovulação. Como a Priscila explicou, a gente ovula mensalmente, né? Normalmente uma vez por mês, dentro desse ciclo, né? Que o ideal é a gente conhecer o nosso ciclo menstrual. Então, a gente sempre orienta para as meninas que têm a menarca, que é a primeira menstruação, que elas anotem numa folhinha o primeiro dia do que ela menstrua e depois a próxima data. Isso por uns 3 meses, para ela ter a ideia de quanto tempo está durando o ciclo dela, tá? Então, os contraceptivos hormonais vão fazer uma interrupção dessa ovulação, tá? E aí tem a ver com o estrógeno e a progesterona, que faz o nosso processo do ciclo menstrual e a manutenção da gravidez, tá? Ele pode ser injetável, pílula, comprimido via oral, ele pode ser colocado intradérmico, ele pode ser colocado intraútero, pode ser em forma de comprimido também. Vamos dar uma olhadinha? Pode passar. Nós temos, o mais comum é a pílula de anticoncepcional de uso diário. Essa pílula, ela é comum, né? Principalmente para quem, vamos dizer, já tem um período de vida sexual ativa, né? Geralmente, as ginecologistas avaliam o risco da pessoa, né? Da adolescente, enfim, a condição de saúde da mulher, para poder prescrever o melhor método contraceptivo. Estão me ouvindo? A pílula, então, ela deve ser tomada diariamente. O ideal é que ela seja tomada no mesmo horário, tá? Todos os dias no mesmo horário. Aí tem aqueles casos, mas eu esqueço de tomar, eu posso tomar o outro comprimido, né, na sequência? O ideal é que quando você lembre, né, se atrasou, tá marcado para tomar às 6 horas, lembrou às 8, tome às 8, mas não deixe de tomar. A falha, principalmente no início da cartela, já requer o uso do preservativo, tá? Como um método associado para evitar. Tem mulheres que passam mal com o uso da pílula anticoncepcional, tendo náuseas, vômito, dor na mama. Então, quando elas sentem esses desconfortos, o ideal é voltar para a consulta médica para poder reavaliar o método. Tem também o anticoncepcional injetável, tem o mensal e o trimestral. Para as mulheres que têm a tendência a esquecer a tomada do comprimido diário, é uma boa estratégia. Porém, tem mulheres que também não se adequam a ele, falando que pode causar aumento do peso, mas isso vai de organismo para organismo, tá? Então, também isso é uma indicação médica. Qual o tipo do método que deve ser utilizado? O outro é o dispositivo intrauterino, que é o DIU, né? O DIU, geralmente, a mulher precisa fazer antes da colocação, da implantação desse dispositivo, precisa estar passando por uma consulta médica, realizar o Papa Nicolau, ter certeza que não tem nenhuma infecção, né, da região vaginal ou intraútera, para poder colocar.
A partir do momento que é posicionado o DIU, né, no interior do útero, a mulher pode ter um ciclo menstrual um pouquinho aumentado, mas tem mulheres que não sentem nada e convivem muito bem com o DIU e pode permanecer com ele de 5 a 10 anos, tá? É um método também bem disponibilizado na rede hoje. Esses 3 métodos são os hormonais mais disponibilizados dentro das unidades básicas de saúde. Pode passar. Existe também o adesivo, que ele libera hormônio também para impedir a ovulação. E essa outra figura onde tem um braço é um dispositivo intradérmico. Na verdade, é um implante colocado abaixo da pele que também vai liberando o hormônio e impedindo a ovulação, tá? Esses 2 a gente já não tem disponibilizados pela rede, porém, são métodos que estão sendo bastante utilizados. E esse outro, que tem 2 comprimidinhos aí, é um que eu queria falar bastante com vocês. É a pílula do dia seguinte. Esse método, na verdade, ele não é um método contraceptivo para ser utilizado de forma corriqueira. Quer dizer, eu não posso usar ele como se fosse um medicamento para tomar todo dia ou com frequência. São somente 2 comprimidos, mas eles têm uma dose hormonal muito potente, tá? E ele deve ser utilizado em casos que tenha um risco maior para a menina que se expôs a uma relação sexual sem o preservativo, né? Que aí, ou vítima de estupro, abuso. Nesses casos, são indicados o uso da pílula do dia seguinte. Porém, deve ser usado com cautela, até 72 horas após a relação. Quando ele é utilizado de forma descontrolada ou de forma rotineira, essa dose hormonal desregula totalmente o ciclo da mulher. Da menina, então, em idade da puberdade, que iniciou aí o seu ciclo menstrual, tem mais risco de descontrolar. Dá reações como náusea, vômito, mal-estar, pode causar sangramento excessivo, pode causar problemas em relação à trompa, né? A tuba uterina que a Priscila falou. Então, não é um método para ser usado de qualquer forma. O ideal é que seja com indicação médica, tá? Apesar de ser vendido livremente nas farmácias, tem que ter uma cautela para usar, porque causa muitas consequências para a saúde dessa menina ou da mulher mesmo, tá bom? Pode passar. Contraceptivos de barreira. Barreira, o próprio nome já diz, impede a entrada do espermatozoide no útero, tá? Então, o DIU de cobre, ele é um método de barreira. A camisinha feminina e a masculina também. E essa daqui, esses 2, né, o preservativo feminino e masculino, são os mais importantes que a gente pode pensar, na minha opinião, né? E são os que têm o maior acesso a qualquer público, né? O preservativo feminino, ele tem um design um pouquinho diferente. Então, muitas vezes, ele não é bem visto. Porém, ele é efetivo. Principalmente, né? Ele foi pensado também para aquelas mulheres que são profissionais do sexo. Muitas vezes, elas podem fazer a colocação do preservativo antes mesmo de entrar numa relação, tá? Então, é uma forma de se proteger, porque às vezes o parceiro não quer utilizar. O masculino, ele é o mais disponível, né, em toda a rede. E, independente do método que a gente escolha para a prevenção da gravidez, os preservativos, a camisinha masculina e a feminina, são essenciais durante uma relação. Por quê? Porque impede não somente uma gestação, mas também a questão das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, tá? O diafragma e o espermicida também, vamos dizer, quando eu entrei para trabalhar na rede, até vi esses materiais, mas hoje eles são pouco utilizados. Consegue passar para frente? Eu vou mostrar eles. O diafragma é esse cor de rosinha aí, que parece
um meio círculo. Ele é colocado também de forma intravaginal, né? A mulher coloca com o dedo no interior da vagina e ele vai proteger o colo do útero. Justamente ele era usado com o espermicida, que é como se fosse uma pomada, que também se coloca via vaginal. Hoje, esses dois métodos, eles não são encontrados assim na rede, mas a gente precisa conhecer tudo que existe. E ele é um meio preventivo também, tá? Um método de barreira. Pode passar. Essa daqui é a camisinha feminina em cima, que eu falei para vocês. Hoje, ela também tem um outro modelinho dela. Esse arinho que está na primeira mão, na parte de cima da mão aí próximo ao patinho, ele é flexível. Então a mulher aperta ele fazendo um 8 e introduz no canal vaginal, tá? E essa outra parte maior que está na palma da mão, ela fica exteriorizada. Tem mulheres que falam que o uso dela, né, como esse arinho fica na área externa da vagina, acaba estimulando o clítoris e aí dá uma sensação maior de prazer. Essa de baixo é o preservativo masculino, que eu acho que a maioria conhece. Porém, nem todos sabem a colocação ideal do preservativo, né? Não sabe como fazer a colocação correta. E eu sempre que pego adolescentes assim para a gente conversar, eu estimulo as meninas a aprender a colocar. Porque às vezes elas nem olham, né? Se o menino colocou direito, se ele sabe colocar também, porque na hora do esquenta, às vezes fica um pouquinho mais empolgado e acaba não colocando corretamente. Se o preservativo não é colocado corretamente, tem chances dele estourar ou vazar, né, o esperma, e aí ele não vai ter a utilidade correta. Então, o ideal, ele tem o jeito certo de desenrolar, e quando desenrola, se faz uma leve torcidinha na ponta do preservativo para tirar todo o ar. E aí, com o pênis ereto, se coloca em toda a extensão desse pênis, tá? É importante lembrar que, às vezes, os meninos conseguem algum preservativo e deixa guardado na carteira. Mas esse momento não chega tão rápido, né? Dele ficar com uma menina. E aí o preservativo tem data de validade. Ele pode perder a lubrificação, ele não pode ficar exposto ao sol, né? Porque aí ele perde o lubrificante e acaba rompendo na hora da relação, tá bom? Então, tem que ter esses cuidados. Meninos que estão aí tentando, né, já ter um momento, ou já sabe que vai ter um momento com a menina, com a sua parceira, procurem deixar um preservativo num lugar mais seguro, longe da luz solar, e de preferência veja a validade, tá bom? Pode passar. Métodos naturais. A Priscila já falou um pouquinho em relação ao ciclo menstrual e a tabelinha. Como a gente viu, segundo o que ela explicou, no meio do nosso ciclo se torna o período que a gente considera fértil. 4 dias antes, 4 dias depois. A gente considera, né, da metade do ciclo, o nosso período fértil. Só que esses métodos naturais, eles não são tão efetivos ou fidedignos, confiáveis. Por quê? Porque se a mulher tiver estressada, tomando algum medicamento, gripada, doente de alguma forma, né? Pode acontecer desses métodos não serem confiáveis. Como que a gente vê essa questão da tabelinha? A mulher, quando está no período fértil, ela expele um muco que parece, vou usar um termo meio assim, um catarrinho transparente, tá? É o método Billings, que aí tem essa imagem do dedo. Quando essa secreção a gente coloca ela no dedo e ela acompanha a abertura do nosso dedo, provavelmente estamos no nosso período fértil, tá? Só que essa secreção não tem cheiro e não tem cor. A gente precisa se atentar para o que o nosso corpo produz, tá? Outra coisa que acontece quando a gente está no nosso período fértil, a nossa temperatura corporal sobe.
Mas a nossa temperatura corporal pode subir por N motivos, que influenciam na questão de uso de medicamento, de bebida, de doenças. Por isso que eu estou falando que esses métodos naturais sozinhos, eles não são suficientes para você prevenir uma gravidez, tá? E outra coisa que é utilizado como um método natural é o coito interrompido. O que é isso? É que na hora que o menino vai gozar na menina, ele tira o pênis. Só que o que acontece? Muitas vezes, nas preliminares, na hora que está começando a esquentar o negócio, e já estão ali, né, muito próximos, aí vem aquela pergunta: gozar na coxa engravida? Não é que gozar na coxa engravida. É que muitas vezes, quando a gente está nessas preliminares, o menino já expele secreção. E nessa secreção pode já ter algum espermatozoide. E aí pode estar, sim, não na coxa, né? Já na área vaginal, pode estar acontecendo, sim, uma gravidez, tá? Então, é importante, ao iniciar as preliminares, já colocar o preservativo. Assim que o pênis tiver a ereção, o ideal é já colocar o preservativo. Outra coisa, o preservativo não deve ser usado em duas relações. Vamos dizer que, tá legal, fizemos uma vez, vamos fazer outra. O ideal é trocar o preservativo, tá? Não usar o mesmo. E não colocar dois para garantir, porque o atrito pode fazer ele romper também, tá bom? Pode passar. Só um minutinho que deu um probleminha aqui na transmissão do slide. Tem uma pergunta aqui que mandaram. Eu vou ler ela aqui para vocês. Eu transei com um garoto na semana passada, ele gozou em mim e eu descobri que ele tem DST. Eu posso ter pegado? Sim, tá? A partir do momento que você tem uma relação sem preservativo, né, e tem a ejaculação, você pode sim, além do risco da gravidez, ter o risco de se contaminar com uma infecção sexualmente transmissível que a gente já vai falar já, tá bom? Pode passar. E tem um método que é definitivo, é esterilização, né, que a gente chama, e o procedimento se chama vasectomia no homem e laqueadura na mulher. O que é isso? Quando que a gente pode se submeter a um procedimento desse? Existem leis, né, brasileiras e estaduais que definem essa questão do perfil da pessoa que vai realizar uma vasectomia, uma laqueadura. Porque é um processo definitivo, quer dizer, não tem reversão. Pelo SUS não tem reversão. No particular, até você consegue reverter. Então, tem alguns critérios. O casal tem que ter uma estabilidade conjugal, quer dizer, já está junto há um tempo. A mulher tem que ter a quantidade, o casal tem que estar satisfeito com a quantidade de filhos que tem. Idealmente, aqui em Marília, a gente coloca 3 filhos vivos, cesáreas anteriores, porque quando a gente faz um parto cesáreo, é um procedimento cirúrgico e pode ter mais riscos do que um parto normal para a mulher. Se a mulher tem alguma doença na gravidez que coloque ela ou o bebê em risco numa próxima gravidez, também é indicado fazer a laqueadura, tá? E pede-se para ter essa estabilidade e essa idade justamente para evitar que as pessoas que tenham múltiplos parceiros, né, se relacionem com o outro e depois falem, eu também quero ter um filho dele. Então fica meio difícil, tá? Então tem alguns critérios. Não é qualquer pessoa que é submetida a uma laqueadura ou vasectomia durante a vida de adulto jovem, tá? Então, como a Priscila explicou, todo mês a gente ovula. Cada mês de um ovário. Então, vamos dizer que esse mês eu ovulei do ovário direito, no mês que vem é do ovário esquerdo. Como ela já explicou, o óvulo caminha pela trompa para chegar no útero.
Se fizer a cirurgia da laqueadura, o médico vai cortar os dois lados da trompa, tá? As duas trompas. Então, a mulher vai continuar produzindo óvulo, só que não vai ter mais o caminho por onde esse óvulo passar. É como se a ponte tivesse quebrado. Então, ela pode ter relação. O espermatozoide pode entrar, mas ele não vai encontrar o óvulo. No caso da cirurgia do homem, como vocês podem ver aí na imagem de cima, o homem tem o testículo, em cima do testículo tem o epidídimo, que é o que produz, essa camadinha branca em cima do testículo, é o que produz o espermatozoide. O espermatozoide, ele sobe por dois caninhos, que chamam ductos deferentes, que vão estar ligados lá na próstata. Então, ele leva o espermatozoide dali do testículo até a próstata. A próstata é um reservatório. E perto da próstata tem uma vesícula seminal que produz o líquido por onde o espermatozoide vai nadar. Que, na verdade, é quando o menino goza, ele solta esse líquido e o espermatozoide junto pelo pênis, pela uretra, tá? Então, quando se faz a cirurgia, corta esse ducto deferente. É produzido o espermatozoide, mas ele também não tem mais o caminho para chegar até na próstata e depois sair pela uretra, tá? Muitos homens têm medo de fazer esse procedimento, achando que não vai funcionar novamente e tal, mas não é esse o contexto, tá? Porque ele não corta músculo, não corta nada. E a ereção depende muito mais da quantidade de sangue que vai até o pênis, tá bom? Como a próstata é um reservatório, depois da cirurgia, o homem tem que fazer um exame que chama espermograma, que é para ver a quantidade de espermatozoide que ainda está lá na próstata. Então, durante um período, até esse espermograma zerar, ele tem que usar preservativo também, porque senão ele vai engravidar a esposa e, meu Deus do céu, vai dar um BO muito grande, porque ele vai falar, eu estou operado, né? Como que você engravidou? Mas engravidou porque não tem certeza que a quantidade de espermatozoide zerou, tá bom? Então, esses procedimentos é a nível de adulto que já tem uma quantidade de filhos, já tá ok, não quero mais. Mas é difícil pessoas mais novas conseguirem esse procedimento, só se tiver algum problema relacionado mesmo ao risco da adolescente em ter outro filho.